Olá, meus companheiros de leitura, tudo bem com vocês? Hoje é quarta-feira, dia de mais um bloco de capítulos de Ramsés, o Templo de Milhões de Anos. O que será que esse título vai trazer pra gente, esse volume vai trazer pra gente de instigante, né? Por enquanto, a gente está na fase ainda do luto de Sete e do período dos rituais fúnebres, né? A mumificação no Antigo Egito era um processo que demorava 70 dias para se completar. E logo nos primeiros 10 dias, Ramsés sofreu a primeira tentativa, o primeiro atentado, a primeira tentativa de assassinato. Quem planejou tudo foi o irmão Shenar, mas habilmente ele usou os gregos e botou a culpa em Menelau. Gente, a gente já vai começar, mas eu quero muito, muito, muito agradecer a todos vocês que estão aqui, que estão curtindo a minha leitura, que estão acompanhando. Muito obrigada de coração. Se você está gostando, por favor, se inscreva no canal para me ajudar. Somos em poucos membros, poucos inscritos, mas eu tô gostando muito de ver esse número aumentar toda semana. Eu tô ficando bem feliz. Muito, muito obrigada. Curta o vídeo, compartilhe se você gostou, indica para alguém, salva para você ouvir depois. E é isso. Toda semana a gente está aqui na quarta-feira com a coleção Ramsés e na quinta-feira, por enquanto, com a coleção A Menina que Não Sabia Ler. Já estamos no volume 2, amanhã a gente faz ele. Por enquanto é isso. Vamos começar? Capítulo 8. De estatura média, força hercúlea, cabelos negros, pele morena curtida de sol, o encantador de serpentes, Setaol, fazia amor com a sua deliciosa esposa Núbia Lotus, cujo corpo esguio e bem torneado era um permanente apelo ao prazer. O casal vivia na orla do deserto, longe do centro de Mênfis, numa espaçosa casa que lhes servia também de laboratório. Diversos cômodos estavam cheios de frascos de gargalo estreito, em diversos tamanhos, e de objetos com formas bizarras que lhes permitiam trabalhar com o veneno dos ofídeos e preparar as diluições indispensáveis aos médicos. A jovem Núbia era de uma maravilhosa flexibilidade e prestava-se às inúmeras fantasias de Setaol, cuja imaginação parecia inesgotável. Desde que a trouxera para o Egito, após terem casado, ela não cessava de espantá-lo pela forma de como seu conhecimento dos répteis era tão profundo e sutil. A paixão comum permitia-lhes progredir constantemente e descobrir novos remédios cuja preparação exigia longas experiências. No momento em que Setaol acariciava os seios de Lótus como se tocasse botões de flor, a cobra doméstica ergueu-se na soleira da porta. Um visitante, constatou Setaol. Lótus observou o esplêndido réptil. De acordo com a forma como se balançava, logo sabiam tratar-se de um amigo ou de um inimigo. Setaol saiu do leito aconchegante e segurou um porrete. Embora confiasse na cobra, cuja calma era bastante tranquilizadora, aquela invasão noturna não lhe indicava nada de bom. Escutou um cavalo a galope estacar a alguns metros da casa e seu cavaleiro saltar para o chão. — Ramsés, você em minha casa em plena noite? — Estou incomodando? — Para dizer a verdade, um pouco. Lotus e eu... Lamento interrompê-los, mas preciso de sua ajuda. Setaol e Ramsés tinham feito seus estudos juntos, mas o primeiro recusara as carreiras da alta administração para se consagrar aos seres que,
Segundo ele, possuíam o segredo da vida e da morte, as serpentes. Imunizado contra o seu veneno, submeteram o jovem Ramsés a uma grotesca prova, incumbindo-o de encontrar a Senhora do Deserto, uma cobra particularmente perigosa, cuja mordedura era fatal. A amizade sobrevivera a este confronto, e Setaú pertencia ao restrito círculo de fiéis nos quais o futuro faraó depositava total confiança. O reino está em perigo? Menelau ameaça matar os reféns se não lhe entregarmos Helena. Que bela história! Por que não se livra dessa grega que provocou a destruição de uma cidade inteira? Trair as leis da hospitalidade rebaixaria o Egito ao nível dos bárbaros. Então deixa que os bárbaros se entendam entre si. Helena é uma rainha e deseja viver entre nós. O meu dever é salvá-la das garras de Menelau. Eis as palavras de um faraó. É bem verdade que o seu destino conduziu para essa tarefa desumana que apenas os loucos e os inconscientes ambicionam. Tenho que tomar de assalto o barco de Menelau, poupando a vida dos reféns. Você sempre gostou de desafios impossíveis. Os oficiais superiores dos regimentos aquartelados em Mênfis não me apresentaram nenhuma boa ideia para tão difícil missão. As que me apresentaram só levariam um massacre. Isso surpreende? Você tem a solução. Eu? Você quer que eu me torne um soldado e tome os barcos gregos? Você não. A sua serpente, sim. E o que você pensou? Antes do amanhecer, alguns nadadores deslizarão pela água sem ruído até os barcos. Escalarão as amoradas com um saco cheio de serpentes e as soltarão na ponte do convés, atirando-as em cima dos gregos, que guardam os reféns. As serpentes picarão alguns soldados, e pegos de surpresa, nossos homens aproveitarão para atacá-los. Plano astucioso, mas bastante arriscado. Você tem certeza que as cobras saberão distinguir um soldado grego de um refém egípcio antes de picá-lo? O que tenho certeza é do perigo enorme que vamos correr. Vamos? Claro, pois você e eu faremos parte da expedição. Você quer que eu arrisque a minha vida por uma grega que nunca vi? Vamos nos arriscar pelos reféns egípcios. O que será da minha mulher e das minhas serpentes se eu morrer nessa estúpida aventura? Receberão uma pensão vitalícia, eu prometo. Não, é muito perigoso. Quantos répteis teríamos que sacrificar para atacar esses malditos gregos? Seus répteis serão pagos pelo triplo do preço. E além disso, transformarei o seu laboratório experimental num centro de pesquisa oficial. Setaú olhou para Lótus, de incrível beleza na noite quente de verão. Em vez de estarmos discutindo bobagens, já devíamos estar com as serpentes nos sacos. Menelau caminhava de um lado para o outro na ponte principal da sua embarcação. Os vigias não haviam notado qualquer movimento no cais. Como o rei da Lacedemônia previra, os egípcios, covardes e cheios de humanismo, não se atreveriam a tentar nada. A tomada de reféns podia não ser gloriosa, mas era eficaz. E mesmo assim, não conhecia outro método no momento para arrancar Helena da proteção de Toia e Nefertari. Felizmente, os reféns tinham parado de chorar e gemer. Com as mãos atadas pelas costas, prostrados, estavam amontoados na polpa sob a vigilância de uma dezena de soldados, rendidos de 2 em 2 horas. O ajudante de campo de Menelau aproximou-se dele. Acha que nos atacarão? Seria uma estupidez da parte deles, porque eu seria obrigado a matar todos os reféns. Nesse caso, não teríamos mais qualquer proteção. Mas mataríamos muitos egípcios antes de partirmos para o Mar Alto. Fique certo de uma coisa:
Eles não porão em perigo a segurança dos seus compatriotas. E tem mais. Recuperarei Helena de madrugada e regressaremos à casa. Vou sentir saudades desse país. Está louco? Não vivemos felizes e em paz em Mênfis? Nascemos para a luta, não para a preguiça. E se tentarem matá-lo quando regressar? Na sua ausência, as ambições devem ter se multiplicado. Ainda tenho a força da minha espada. Quando virem Helena dominada, compreenderão que o meu poder ainda é o mesmo. Ramsés havia selecionado 30 soldados de elite, todos excelentes nadadores. Setaou, por sua vez, mostrara-lhes como abrir o saco para deixar passar a serpente sem ser mordido. Todos os rostos estavam tensos, mas o regente dirigiu-lhes um discurso inflamado para fomentar-lhes o ardor no combate. Sua convicção, aliada à força serena de Setaou, convenceu o comando da sua capacidade para vencer. Ramsés lamentava ter ocultado à mãe e à esposa a sua participação no plano, porque as duas não o deixariam envolver-se em tal loucura. A responsabilidade do ataque seria apenas sua. Se o destino devia conduzir o filho mais novo de Sete ao poder supremo, permitir-lhe-ia ultrapassar com êxito mais aquela prova. Setaou falava com seus répteis dentro dos sacos fechados, proferindo estranhos encantamentos para acalmá-los. Aprendera com Lotus as sequências de sons sem significados para os ouvidos humanos, mas bastante convincentes para o ouvido misterioso das serpentes. Quando Setaou concluiu que suas estranhas aliadas estavam prontas, o pequeno grupo dirigiu-se para o Nilo. Os soldados entrariam na água na ponta do cais principal, sem que os vigias gregos percebessem. Setaou tocou no pulso de Ramsés. Um instante. Olhe, eu poderia jurar que o barco de Menelau está soltando as amarras. Setaou não se enganara. Fiquem aqui. Ramsés largou o saco contendo uma das víboras e correu em direção ao navio grego. A luz prateada da lua iluminava a proa onde se encontravam Helena e Menelau, este último mantendo-a apertada contra seu peito. Menelau! Gritou Ramsés. O rei grego, equipado com uma dupla couraça e com um cinto preso em ganchos de ouro, reconheceu a voz do regente. É você, Ramsés. Então veio desejar-me boa viagem. Como pode constatar, Helena ama a mim, seu marido, e doravante ela me será fiel. Como foi inteligente ela voltar comigo. Na Lacedemônia ela será a mais feliz das mulheres. Menelau deu uma forte gargalhada. Liberte os reféns! Não tenha medo, Ramsés. Eu os entregarei vivos. Ramsés seguiu a frota grega num pequeno barco de 2 velas a razoável distância. Quando o dia nasceu, os soldados de Menelau começaram a bater nos escudos com as lanças e as espadas, em meio a um barulho ensurdecedor. Obedecendo às ordens do regente e da grande esposa real, a marinha de guerra egípcia não interveio, permitindo a Menelau o livre acesso ao Mediterrâneo. O rei grego, enfim, estava livre para se dirigir para o norte. Por instantes, Ramsés julgou estar sendo enganado e que o rei da Lacedemônia iria cortar o pescoço dos reféns. Mas logo acalmou-se, pois uma barca foi lançada ao mar e os prisioneiros desceram para ela por uma escada de corda. Os mais dispostos empunharam os remos e afastaram-se o mais rápido que puderam da sua prisão flutuante. Da polpa do navio de seu esposo, Helena, com os braços brancos envergando um manto de púrpura, a cabeça coberta por um véu branco e o pescoço adornado com um colar de ouro, contemplava a costa do Egito, o país onde saboreara alguns meses de felicidade, na esperança de escapar ao destino que Menelau lhe impunha.
Ao ver os reféns ficarem livres do alcance das flechas gregas, Helena deslizou a parte superior de um anel de ametista que trazia na mão direita e bebeu o líquido do minúsculo frasquinho de veneno, roubado de um laboratório de Mênfis. Havia jurado a si mesma não terminar seus dias espancada e humilhada no gineceu de Menelau. Menelau, o pérfido, triste vencedor da guerra de Troia, transportaria para Lacedemônia apenas um cadáver e seria para sempre ridicularizado e desprezado. Como era belo aquele sol de verão egípcio! Como gostaria de ter perdido a brancura da sua pele, adquirindo a tez morena das belas egípcias, livres para amar, desabrochando de corpo e alma. Helena resvalou suavemente para o chão, com a cabeça inclinada sobre o ombro e os olhos abertos, como se contemplando o céu azul. Fim do capítulo 8. Capítulo 9. Quando o jovem Acha regressou a Mênfis, depois de uma breve missão diplomática na Síria do Sul por ordem do ministro dos Negócios Estrangeiros, o período de luto já durava 40 dias. No dia seguinte, Touia, Ramsés, Nefertari e as principais personalidades do Estado partiriam para Tebas, onde seriam realizadas a cerimônia para a descida do túmulo da múmia de Sete e a coroação do novo casal real. Filho único de uma família rica, requintado, elegante, rosto comprido e fino, dono de um bigodinho bem tratado, olhos brilhantes de inteligência, voz envolvente, por vezes sarcástica, Acha fora condiscípulo de Ramsés, e um amigo um tanto distante, mas não desprovido de senso crítico. Falando várias línguas estrangeiras desde muito novo, apaixonara-se pelas viagens, o estudo dos outros povos e a carreira diplomática. Graças a notáveis vitórias, surpreendentes para muitos funcionários experientes, a ascensão de Acha fora meteórica. Com 23 anos, já era considerado um dos melhores especialistas da Ásia. Simultaneamente homem de secretaria e de terreno, qualidades raramente conjugadas, demonstrava uma tal perspicácia na análise dos fatos que alguns o consideravam um visionário. E, é claro, a segurança do Egito dependia de uma avaliação correta das intenções do seu inimigo principal, o Império Hitita. Ao se apresentar a Meba para o seu relatório, Acha encontrar um ministro na defensiva. Contentara-se com algumas fórmulas vazias e aconselhara-o a solicitar o mais rápido possível uma audiência com Ramsés, pois tinha uma série de encontros com outros altos funcionários. Acha foi recebido por Amene, o secretário particular do regente. Os dois homens cumprimentaram-se. Você não engordou nem um grama durante todo esse tempo, constatou Acha. E você continua a usar túnicas luxuosas e da última moda. É um dos meus inúmeros vícios. Como passou rápido o tempo dos nossos estudos em comum. Mas estou feliz por ver você nesse posto. Jurei ser fiel a Ramsés e respeito o meu juramento. Fez uma boa escolha, Amene. Se os deuses permitirem, em breve, Ramsés será coroado. Os deuses permitirão. Sabe que ele escapou de um atentado perpetrado pelos esbirros do rei grego Menelau? Um reizinho pérfido e sem futuro. Pérfido, disse-o bem. Fez reféns e ameaçou executá-los se Ramsés não entregasse Helena. Como reagiu Ramsés? Recusou-se a violar as leis da hospitalidade e preparou uma investida contra os gregos. Arriscado demais. Que outra coisa poderia fazer? Negociar. Sempre negociar. Mas com um brutamontes como Menelau, admito que a tarefa tenha sido quase sobre-humana. Ramsés levou a melhor? Helena abandonou o palácio e regressou para junto do marido, a fim de salvar inúmeras vidas. No momento em que o barco de Menelau chegou em alto mar,
Ela se matou. Gesto sublime, mas totalmente inútil. Você é sempre assim tão irônico? Troçar dos outros bem como de si mesmo. Não é uma boa higiene de espírito? Parece que você não se comoveu com a morte de Helena. Ter se livrado de Menelau e de seu séquito é uma felicidade para o Egito. Se estávamos contando com os gregos, vamos ter que procurar melhores aliados. Homero ficou. Mas Homero é um poeta, um velho e encantador poeta. Ele ainda está escrevendo as suas recordações sobre a guerra de Troia? Às vezes tenho a honra de lhe servir de escriba. Seus versos são muitas vezes trágicos, mas não lhes falta nobreza. A paixão pela escrita e pelos escritores será a sua perdição, Amene. Que posto lhe reserva Ramsés em seu futuro governo? Não sei. Este que ocupa me conviria muito bem. Você merece um cargo melhor. E você, o que espera? No momento, ver Ramsés o mais depressa possível. Está trazendo informações preocupantes? Permite-me que reserve-as para o regente? Amene corou. Desculpe. Você vai encontrá-lo nas escuderias. A você ele receberá. A transformação de Ramsés surpreendeu Acha. O futuro rei do Egito, altivo e seguro de si, conduzia seu carro com uma habilidade excepcional, treinando os cavalos em manobras tão difíceis que os velhos escudeiros contemplavam-nas boquiabertos. O adolescente de estatura impressionante transformara-se num atleta de musculatura flexível e poderosa, com a postura de um monarca cuja autoridade ninguém contestaria. Acha notou, no entanto, uma energia excessiva e uma tensão no esforço que poderiam vir a lhe provocar erros de avaliação. Mas de que serviria chamar a atenção de alguém cuja energia parecia inesgotável? Logo que viu o amigo, Ramsés dirigiu o carro em sua direção. A uma ordem sua, os cavalos pararam a menos de 2 metros do jovem diplomata, cuja túnica nova ficou cheia de pó. Desculpe, Acha. São corcéis jovens, ainda um pouco indisciplinados. Ramsés saltou para o chão, chamou 2 palafreneiros para que se ocupassem dos cavalos e passou o braço pelos ombros do amigo. Essa maldita asa ainda existe? Receio que sim, majestade. Majestade? Ainda não sou o faraó. Um bom diplomata deve ser previdente. Sendo assim, é bastante fácil de adivinhar o futuro. Você é o único que se exprime assim. Isso é uma censura? Fale-me da Ásia, Acha. Aparentemente está tudo calmo. Os nossos principados aguardam a sua coroação, e os hititas, por sua vez, não saem dos seus territórios e das suas zonas de influência. Você disse aparentemente, não é? É o que lerá em todos os relatórios oficiais. Mas a sua opinião é diferente. A calma precede sempre a tempestade. Mas por quanto tempo? Ande, vamos beber. Ramsés certificou-se de que os seus cavalos estavam sendo bem tratados e depois sentou-se com Acha à sombra de um alpendre inclinado, de frente para o deserto. Um serviçal trouxe-lhes imediatamente cerveja fresca e toalhas perfumadas. Acredita no desejo de paz dos hititas? Acha refletiu enquanto saboreava a deliciosa bebida. Os hititas são conquistadores e guerreiros. No seu vocabulário, a palavra paz é uma espécie de imagem poética sem consistência real. Portanto, mentem. Estão sempre esperando que um jovem soberano de ideias pacifistas não se preocupe muito com a defesa de seu país e vá enfraquecendo pouco a pouco, como Akenaton. Um exemplo bem escolhido. Estão fabricando muitas armas? Sim, a produção está bem acelerada. Acha a guerra inevitável?
O papel dos diplomatas consiste em afastar essa eventualidade. E como conseguiria evitá-la? Sou incapaz de responder essa pergunta. As minhas aptidões não me permitem ter uma visão de conjunto e propor soluções satisfatórias para a situação atual. Gostaria de desempenhar outras funções? Não compete a mim decidir. Ramsés fitou o deserto. Quando eu era criança, acho, sempre sonhava um dia ser faraó, como meu pai, porque acreditava que o jogo do poder era o mais maravilhoso de todos os jogos. Então, Sete abriu-me os olhos quando me impôs a prova do touro selvagem, e refugiei-me noutro sonho, o de permanecer sempre junto dele, sob o seu braço protetor. Mas a morte surgiu e, com ela, o fim dos sonhos. Rezei ao invisível para que afastasse de mim essa realeza que já não queria, e compreendi que a resposta só viria sob a forma de um acontecimento. Menelau tentou eliminar-me. Entretanto, o meu leão, o meu cão e o chefe da minha guarda pessoal salvaram-me enquanto eu me comunicava com a alma de meu pai. A partir desse instante, decidi não recusar mais o meu destino. Será feito aquilo que Sete decidiu. Lembra-se de quando falávamos da verdadeira força com Setaol, Moisés e Amene? Amene encontrou a dele servindo ao seu país, Moisés na arte de construir, Setaol no conhecimento das serpentes, e você na diplomacia. A verdadeira força. Será você o real detentor dela? Não, acha. Ela passará através de mim, entrear-se-á no meu coração, no meu braço, e me abandonará se eu for incapaz de possuí-la. Oferecer a sua vida à realeza. Você não acha que já será um preço muito alto a pagar? Já não sou livre para agir como e quando quiser. Suas palavras são meio assustadoras, Ramsés. Você acha que não conheço, que não sinto medo? Sejam quais forem os obstáculos, governarei e continuarei a obra do meu pai para largar ao meu sucessor um Egito sensato, forte e belo. E você, está disposto a ajudar-me? Sim, majestade. Fim do capítulo 9. Capítulo 10. Shenar estava melancólico. Os gregos haviam fracassado de forma lamentável. Menelau, obcecado pelo desejo de manter Helena como presa, esquecera do essencial, a eliminação de Ramsés. A única consolação não desprovida de importância era que Shenar conseguira convencer o irmão da sua inocência. Depois de Menelau e os seus soldados terem partido, ninguém acusaria Shenar de ter sido o pivô da conspiração. Mesmo assim, Ramsés subiria ao trono do Egito e reinaria sem partilhas. E ele, Shenar, o filho mais velho de Sete, seria obrigado a obedecer-lhe e a comportar-se como um simples servidor. Não aceitaria semelhante humilhação. Fora por isso que marcaram um encontro com o seu último aliado, alguém próximo de Ramsés, um homem acima de qualquer suspeita, que talvez o ajudasse a lutar internamente contra o irmão e assim minar o trono. Ao cair da noite, o bairro dos Oleiros estava animado. Transeuntes e clientes circulavam por entre as tendas, olhando aqui e ali os vasos de diversos tamanhos e os preços também variados oferecidos pelos artífices. Na esquina de uma arruela, um aguadeiro anunciava um líquido fresco e agradável. Era ali que Acha, usando um saiote comum e uma peruca vulgar que o tornava irreconhecível, esperava por Shenar, que também tomara o cuidado de modificar a aparência. Os dois homens compraram um odre de água em troca de cachos de uvas,
como simples camponeses, e sentaram-se lado a lado, encostados à parede. Esteve com Ramsés. Não dependo do ministro dos Negócios Estrangeiros, mas diretamente do futuro faraó. O que quer dizer com isso? Recebi uma promoção. Qual? Ainda não sei. Ramsés está pensando na composição do seu próximo governo. Como é fiel às amizades, Moisés, Amene e eu devemos ocupar postos na maior importância. Quem mais? No círculo dos seus íntimos só vejo Setaol, mas esse está tão ligado ao seu estudo com as queridas serpentes que recusa qualquer responsabilidade. Ramsés pareceu decidido a reinar? Embora esteja consciente do peso da carga e da sua falta de experiência, ele não recuará. Não espere qualquer desistência da parte dele. Ele falou a você do grande sacerdote de Amon? Não. Ótimo. Está subestimando a sua influência e a própria capacidade de ser prejudicial. Mas não se trata de um homem tímido que receia a autoridade real? Receava Sete, mas Ramsés não passa de um rapaz muito pouco afeito às lutas de influências. Quanto a Amene, deste não há nada a esperar. Esse maldito escribazinho é dedicado a Ramsés como um cão ao seu dono. Por outro lado, não descarto a ideia de atrair Moisés para as minhas redes. Já tentou alguma vez? Apenas uma primeira tentativa, mas não tive sucesso. Esse hebreu é um jovem atormentado, em busca da sua verdade, que não é obrigatoriamente a de Ramsés. Se conseguirmos oferecer-lhe aquilo que deseja, mudará de lado. Talvez você tenha razão. Você tem alguma influência sobre Moisés? Acho que não, mas talvez o futuro me proporcione meios de convencê-lo. E sobre Amene? Parece incorruptível, considerou Acha, mas nunca se sabe. Com a idade, tornar-se-á escravo de necessidades inesperadas, e podemos explorar as suas fraquezas. Não tenho intenção alguma de esperar que Ramsés tenha tempo de tecer uma rede indestrutível. Eu também não, Shinar, mas precisamos ter um pouco de paciência. O fracasso de Menelau e seus homens deveria ter-lhe demonstrado que uma boa estratégia é bem melhor do que a precipitação. Quanto tempo esperaremos? Deixemos Ramsés instalar-se na embriaguez do poder. Assim, o fogo que o anima será alimentado com as cerimônias da corte, fazendo-o, sem dúvida, perder a noção da realidade. Além disso, eu serei um dos que o informarão da evolução da situação na Ásia, e com certeza será a mim que dará ouvidos. Qual é o seu plano, Acha? Você deseja reinar, não é verdade? Sou digno e capaz de ser faraó. É conveniente, portanto, derrubar ou eliminar Ramsés. A necessidade faz a lei. Abrem-se dois caminhos para nós: a conspiração interna ou o conflito externo. Quanto ao primeiro, devemos garantir um certo número de cúmplices entre as personalidades influentes do país. Nesse campo, seu papel será preponderante. Quanto ao segundo, baseia-se nas verdadeiras intenções dos hititas e na preparação de um conflito que provoque a derrota de Ramsés, mas não a ruína do Egito. Se o país fosse devastado, seria um hitita que se apoderia das duas terras. Shinar não escondeu a irritação. Não é muito arriscado? Ramsés é um adversário de respeito. Você não conseguirá tomar o poder facilmente. Se os hititas saírem vencedores, invadirão o Egito. Não será de todo inevitável. Que milagre tem para propor? Não se trata de um milagre,
mas de uma armadilha, para a qual atrairemos Ramsés sem que o nosso país seja diretamente implicado. Das duas, uma: ou morrerá, ou será considerado responsável pela derrota. Tanto num caso como no outro não poderá mais continuar reinando. Nessa altura você surgirá como um salvador. Isso não será um sonho? Não tenho fama de me alimentar de ilusões. Quando souber o exato lugar que Ramsés me reserva, começarei a agir. A menos que você pense em desistir. Nunca! Morto ou vivo, Ramsés deverá apagar-se perante a mim. Se vencermos, espero que não me seja ingrato. Quanto a esse aspecto, pode ficar descansado. Você terá 100 vezes merecido ser o meu braço direito. Permita-me duvidar. Shenar sobressaltou-se. Não confia em mim? Não. Mas então, não adianta fingir surpresa. Se eu fosse ingênuo, há muito que você me teria eliminado. Como se pode acreditar nas promessas de um homem de poder? O seu comportamento é ditado apenas pelo interesse pessoal, nada mais. Sofreu alguma desilusão, acha? De forma alguma. Apenas estou sendo realista. Quando se tornar faraó, você escolherá os seus ministros em função unicamente dos seus critérios do momento. Talvez afaste aqueles que, como eu, lhe ajudaram a subir ao trono. Shenar sorriu. Você tem uma inteligência excepcional, acha? Viajar permitiu-me observar sociedades e homens muito diferentes, mas todos subjugados à lei do mais forte. Não era assim no Egito de Sete. Sete morreu, e Ramsés é um guerreiro, cuja violência ainda não teve possibilidade de se manifestar. É essa a nossa sorte. Em troca da sua colaboração, você deseja, portanto, benefícios imediatos. A sua inteligência também não é de se desprezar, Shenar. Gostaria que fosse mais objetivo. A minha família é rica, é verdade, mas não suficientemente, correto? Para um grande viajante como eu, possuir diversas vilas me dá um prazer enorme. Gostaria de poder repousar no norte ou no sul, na hora em que desejasse. 3 moradas no Delta, 2 em Mênfis, 2 no Egito Médio, 2 na região de Tebas e uma em Assuã. Parecem-me indispensáveis para eu poder apreciar a vida quando estiver no Egito. Está me exigindo uma pequena fortuna, meu amigo. Será uma bagatela, Shenar. Uma pequena bagatela em troca do serviço que vou lhe prestar. Também deseja minerais e pedras preciosas? Sem dúvida. Não o julgava tão ambicioso, acha? Gosto do luxo, do grande luxo. Um colecionador de vasos raros como você não é capaz de compreender um pecadinho desses? Sim, mas tantas casas, casas ricamente decoradas e servindo de escrínio a móveis magníficos. Serão o meu paraíso na terra, locais de prazer onde serei o único e respeitado dono e senhor, enquanto você irá subindo um a um os degraus do estrado que conduz ao trono do Egito. Bem, quando terei de começar a entregar o que lhe é devido? Imediatamente? Você ainda nem foi nomeado. Aconteça o que acontecer, o meu posto nunca deixará de ser importante. Encoraje-me a lhe servir bem. Por onde começaremos? Por uma vila, a nordeste do Delta, próximo da fronteira. Leve em conta um vasto domínio, um lago para me banhar, uma vinha e serviçais zelosos. Mesmo que fique lá só alguns dias por ano, desejo ser tratado como um príncipe.
É essa a sua única ambição? Ah, tinha esquecido as mulheres. Em missão, muitas vezes sou forçado a jejuar. Em casa, desejo tê-las em grande número, belas e pouco bárbaras. Pouco me importa a sua origem. Aceito as exigências. Não vou decepcioná-lo, Shenar, mas há uma condição essencial: que os nossos encontros permaneçam rigorosamente secretos e que não comente nada com ninguém. Se Ramsés for informado dos nossos contatos, a minha carreira estará acabada. O seu interesse coincide com o meu. Não há melhor garantia de amizade do que essa, Shenar. Até breve. Vendo Asha afastar-se, o irmão mais velho de Ramsés considerou que a sorte não o havia abandonado. Aquele jovem diplomata era um personagem de valor. Quando fosse obrigado a livrar-se dele, jurou que o lamentaria. Fim do capítulo 10. Capítulo 11. O barco de Toia, a grande esposa real, encabeçou a flotilha que partira de Mênfis em direção a Tebas e ao Vale dos Reis, onde repousaria a múmia de Sete. Nefertari não abandonava Toia, cujo sofrimento contido compreendia com admirável serenidade. No simples contato com a viúva do grande faraó, Nefertari aprendeu como devia ser o comportamento de uma rainha perante uma cruel provação. A presença discreta da jovem foi de um inestimável conforto para Toia. Nenhuma nem outra sentiram necessidade de se abrirem em confidências, mas a sua comunhão íntima foi intensa e profunda. Ramsés trabalhou durante toda a viagem. Amene, embora sofresse com o forte calor do verão, preparara uma quantidade impressionante de documentos relativos à política externa, à segurança do território, à saúde pública, aos grandes empreendimentos, à gestão dos produtos alimentares, à manutenção dos diques e canais e a muitos outros assuntos de maior ou menor complexidade. Ramsés tomou assim consciência da enormidade da sua tarefa. É verdade que o grande número de funcionários a dividiria com ele, mas tinha de conhecer a hierarquia administrativa nos mínimos pormenores e, o mais importante, não perder-lhe o controle, sob pena de ver o Egito oscilar e afundar como um barco sem leme. O tempo jogava contra o futuro rei. Logo que fosse coroado, exigir-lhe-iam que tomasse decisões importantes. Quais seriam as consequências? Sua angústia dissipou-se quando pensou na mãe, preciosa aliada que lhe evitaria muitos passos em falso e o instruiria sobre as falsetas utilizadas pelos notáveis para manterem seus privilégios. Quantos deles já não os havia solicitado, na esperança de que não modificasse nenhuma situação já estabelecida? Depois de longas horas de trabalho em companhia de Amene, cuja precisão e rigor eram insubstituíveis, Ramsés gostava de ficar na proa do barco, contemplando o Nilo, que transportava a prosperidade em seu seio, e saboreando o vento vivificante onde se ocultava o sopro do deus Sete. Nesses momentos privilegiados, Ramsés tinha a sensação de que todo o Egito lhe pertencia, da ponta do delta aos desertos da Núbia. Saberia amá-lo como realmente desejava? Ramsés convidara para sua mesa Moisés, Setaol, Asha e Amene, hóspedes de honra do seu barco. Assim era constituída a confraria que passara vários anos de estudos dentro do CAP, a Escola Superior de Mênfis, em busca do conhecimento
e da verdadeira força. A felicidade de se reencontrarem e de partilharem uma refeição não dissipava o seu desgosto. Todos sentiam que o desaparecimento de Sete representava um cataclismo do qual o Egito não sairia ileso. Desta vez, disse Moisés ao jovem regente: você vai realizar seu sonho. Já não é um sonho, mas sim um peso enorme do qual tenho medo. Você não conhece o medo? Objetou Acha. No seu lugar, resmungou Setaú, eu renunciaria. A vida de um faraó nada tem de invejável. Hesitei muito, mas o que você pensaria de um filho que traísse o pai? Que a razão triunfara sobre a loucura. Tebas arrisca-se a ser simultaneamente o seu túmulo e o do seu pai. Por acaso ouviu alguma coisa sobre uma nova conspiração? Inquietou-se Amene. Uma conspiração? Ora, haverá 10, 20, 100. É por isso que estou aqui, com algumas das minhas serpentes aliadas. Setaou o guarda-costas. Quem diria? Quem teria acreditado? Eu ajo em vez de ficar fazendo belos discursos. Está criticando a diplomacia? Ela só serve para complicar tudo, quando a vida é tão simples. De um lado está o bem, do outro o mal. Entre ambos não há qualquer entendimento possível. Essa é a sua visão simplista de acertar as coisas, retorquiu Acha. Pois a mim ela muito me agrada, interveio Amene. De um lado os partidários de Ramsés, do outro os seus adversários. E se estes fossem cada vez mais numerosos? Interrogou Moisés. A minha posição seria a mesma, não mudaria. Em breve, Ramsés já não será o nosso amigo, mas o faraó do Egito. Nunca mais nos olhará com os mesmos olhos. As palavras de Moisés espalharam um certo mal-estar. Todos aguardavam a resposta de Ramsés. Moisés tem razão. O destino me escolheu e eu não lhe fugirei. Como são meus amigos, apelarei para vocês. Que futuro me reserva? Perguntou o hebreu. Vocês já traçaram o seu destino. Espero que os nossos caminhos se encontrem e que viajemos juntos para a maior felicidade do Egito. Você conhece a minha posição, retorquiu Setaú. Logo que for coroado, voltarei para junto dos meus répteis. De qualquer forma, tentarei convencê-lo a ficar mais próximo de mim. Não adianta. Cumpro apenas a minha missão de guarda-costas. Só isso. E paro por aí. Moisés será mestre de obras, Amene ministro e Acha chefe da diplomacia. Que faça um bom proveito. Está querendo formar o meu governo? Espantou-se Ramsés. Setaú encolheu os ombros. Que tal saborear este vinho raríssimo que o regente está nos oferecendo? Propôs Acha. Que os deuses protejam Ramsés e lhe deem vida, alegria e saúde, declarou Amene. Shenar não viajava no barco do regente, mas dispunha de uma soberba embarcação a bordo da qual era servido por 4 marinheiros. Como chefe do protocolo, convidara diversos notáveis, a maior parte não sendo favorável a Ramsés. O filho mais velho de Sete evitava juntar-se às suas críticas, contentando-se apenas em identificar os futuros aliados. A juventude e a inexperiência de Ramsés pareciam-lhes desvantagens intransponíveis. Com certa satisfação, Shenar constatou que a sua excelente reputação continuava intacta e que o irmão sofreria durante muito tempo por causa da comparação com Sete.
A brecha estava aberta. Era preciso fazê-la alargar-se mais e aproveitar todas as ocasiões para enfraquecer o jovem faraó. Shenar oferecia aos seus convidados frutos da jujubeira e cerveja fresca. Sua amabilidade e moderada posição agradavam a muitos cortesãos, encantados por trocar algumas palavras convencionais com um importante personagem a quem o irmão mais novo seria obrigado a conceder um cargo mais importante. Há horas que um homem de estatura média, queixo ornado por uma pequena barba pontiaguda e envergando uma túnica com barras coloridas, esperava para ser recebido. De aparência humilde, quase submissa, não evidenciava qualquer sinal de nervosismo. Quando teve um momento de intervalo, Shenar fez-lhe sinal para que se aproximasse. O homem inclinou-se com reverência. Quem é você? Meu nome é Raya. Sou de origem síria, mas trabalho no Egito, como comerciante autônomo há muitos anos. O que vende? Vendo conservas de carne de ótima qualidade e belos vasos importados da Ásia. Shenar franziu as sobrancelhas. Vasos? Sim, príncipe. Peças soberbas e sou o único a possuí-las. Sabe que sou colecionador de vasos raros? Soube recentemente. Por isso fiz questão de vir mostrar os meus, na esperança de que o agradarão. Seus preços são muito elevados? Depende. Shenar olhou intrigado. Quais são as condições? De um saco de tecido grosso. Raya tirou um pequeno vaso de gargalo fino, em prata maciça, decorado com palmas. O que acha desse, meu príncipe? Shenar ficou fascinado. Gotas de suor afloravam-lhe nas têmporas e as mãos ficaram úmidas. Uma obra-prima? Uma obra-prima incrível? Quanto? Não seria este o momento conveniente para oferecer um presente ao futuro rei do Egito? O filho mais velho de Sete julgou ter ouvido mal. Enganou-se, mercador. Não sou eu o futuro faraó, e sim o meu irmão Ramsés. Então, qual é o preço? Lamento, príncipe, mas nunca me engano. Na minha profissão, um erro é imperdoável. Shenar desviou o olhar no pomposo vaso. O que está querendo dizer? Que muitas pessoas não desejam o reinado de Ramsés. Ele será coroado dentro de poucos dias. Talvez, mas você acredita realmente que ele acabará com as dificuldades? Na verdade, quem é você, Raya? Um homem que acredita no seu futuro e deseja vê-lo subir ao trono do Egito. O que sabe das minhas intenções? Você não vive manifestando o desejo de ampliar mais o comércio com o estrangeiro, diminuir a arrogância do Egito e estabelecer melhores relações econômicas com o povo mais poderoso da Ásia? Quer dizer, os hititas. Vejo que começamos a nos entender. Você não é uma espécie de espião trabalhando para eles. Os hititas ficariam ao meu favor? Raya concordou com um sinal de cabeça. O que você propõe? Perguntou Shenar, tão emocionado como se tivesse diante de si um dos vasos do comerciante. Ramsés é um guerreiro impulsivo. Tal como o pai, quer consolidar a grandeza e a superioridade do Egito. Já você, príncipe, é um homem ponderado, com quem é possível estabelecer acordos. Mas se trair o Egito, Raya, colocarei minha vida
em risco. Shenar lembrou-se da esposa de Tutancâmon, condenada à morte depois de acusada de ligação com o inimigo, embora tivesse despertado a consciência do país. Nota de rodapé: Christian Jacques, A Rainha Sol, Bertrand, Brasil. É outro título, outro livro do autor. Voltando ao texto. Quando se anseia pela função suprema, alguns riscos são inevitáveis. Shenar fechou os olhos. Os hititas. É verdade. Tinha pensado muitas vezes em utilizar esse povo contra Ramsés, mas era uma simples ideia, apenas uma visão de espírito desprovida de realidade. Agora, de repente, materializava-se sob a forma daquele simples mercador de aparência inofensiva. Amo meu país. Ninguém duvida disso, príncipe, mas sei que prefere o poder, e somente uma aliança com os hititas lhe garantirá esse poder. Preciso pensar no assunto. Lamento, príncipe, mas esse luxo eu não posso conceder. Então quero uma resposta imediata? A minha segurança assim o exige. Revelando-me, estou confiando em você, príncipe. E se eu recusar? Raya não respondeu, mas seu olhar tornou-se fixo e indecifrável. A luta interior de Shenar foi de curta duração. O destino não estava lhe oferecendo um aliado de peso? Competia-lhe então controlar a situação, avaliar bem o perigo e saber tirar proveito de tal estratégia sem pôr o Egito em perigo. Evidentemente, continuaria a manipular Asha, mas sem informá-lo de seus contatos com o principal inimigo das duas terras. Eu aceito, Raya. O mercador esboçou um pequeno sorriso. A sua reputação não é exagerada, príncipe. Nós nos veremos de novo dentro de pouco tempo, já que vou me tornar um dos seus principais fornecedores de vasos preciosos. Ninguém se importará com as minhas visitas. Aceite esse presente, eu lhe peço. Isto sela o nosso acordo. Shenar acariciou um magnífico objeto. O futuro iluminava-se. Fim do capítulo 11. Muito bem, amigos. Gostaram desse bloco de capítulos? As conspirações não param. Na semana que vem a gente continua essa leitura e eu quero saber de vocês. O que vocês estão achando? Estão gostando? Não estão? Deixe o seu comentário, curte o vídeo, compartilha. Se quiser acompanhar a leitura diariamente, eu posto trechos no aplicativo Quai. E espero vocês na semana que vem. Um beijo, ótima semana, ótimo final de semana. Até amanhã para quem vem acompanhar a leitura de A Menina que Não Sabia Ler. Até a semana que vem para quem só acompanha a leitura da coleção Ramsés. Tchau!